Atenção, atenção! Cereto News chegando! Luxemburgo fora do Corinthians! É isso mesmo, Luxa fora do timão! Quando isso vai acontecer? O Luxemburgo tem prazo de validade. O timão que tem 120 milhões de reais no caixa. Tá endinheirado o Corinthians. Quem disse que o Corinthians não tem dinheiro? E o Renato Augusto, vai renovar contrato ou não vai renovar contrato? Eu conto tudo isso para vocês agora no Cereto News, chegando. Roda a vinheta produção. Fala, rapaziada, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao canal do Cereto. Seja muito bem-vindo ao canal do Cereto. Faça a sua inscrição no canal do Cereto. Inscreva-se no canal, é de graça, você não paga nada para fazer a sua inscrição. Ative o sininho para receber todas as notificações. Deixe o seu like, apenas um clique para você, mas para a gente faz toda a diferença. E faça o seu comentário. Eu leio todos os comentários aqui do canal do Cereto. Eu vou falar dessa história do Vanderlei Luxemburgo, vou falar do Renato Augusto, vou falar do dinheiro no Corinthians, vou falar de muito mais para você aqui nesse vídeo. Em nome de Aposta Ganha. A Aposta Ganha. Olha, tá rolando uma promoção para o jogo do Brasil. O Brasil joga contra a Bolívia nesta sexta-feira. E para este jogo, se você apostar R$ 49,00 no jogo, você ganha 50% do valor de volta, em bônus, independentemente se vencer ou não a aposta. É a promoção cashback. Apostou R$ 49,00 no jogo, você ganha 50% do valor de volta em bônus, independentemente de vencer a aposta ou não. Veja as regras no site do Aposta Ganha e faça o cadastro, que eu vou deixar o link para você fazer o cadastro aqui nos comentários fixados do canal, tá certo? Aposta Ganha. Primeiro vamos falar de dinheiro, né? Já que a gente tá falando de dinheiro, a gente tá falando do Aposta Ganha, vamos falar de dinheiro. A gente sabe que a janela de transferências da Europa desmontou o time do Corinthians, isso é verdade, desmontou o time do Corinthians, mas também é verdade que o Corinthians acabou ganhando muito dinheiro nessa janela. Tudo bem que esse dinheiro vai todo para pagar dívida, né? É o que se diz, que o dinheiro vai todo para pagar dívida. Mas a janela de transferências acontece o seguinte: com as saídas dos jogadores, o Corinthians perdeu principalmente o Roger Guedes para o Al Rayyan do Catar. O Roger Guedes foi vendido por 4 milhões de dólares, 19 milhões de reais. Entrou 19 milhões de reais no cofre do Corinthians. O Corinthians perdeu 5 jogadores nessa janela de transferências, né? Ao todo, na temporada toda, o Corinthians vendeu 8 jogadores, mas nesta janela em especial, o Corinthians perdeu 5 jogadores. O clube era detentor de 40% apenas dos direitos econômicos do Roger Guedes. Além do Roger Guedes, do principal artilheiro do time, né, o Corinthians perdeu o Adson. O Adson foi para o Nantes, da França, por 5 bilhões de euros, 26 milhões e 300 mil reais. E também perdeu o zagueiro Murilo para o Nottingham Forest da Inglaterra por 14 milhões de euros, cerca de 74 milhões de reais. Lembrando que o Corinthians perdeu outros jogadores, mas aí não entrou dinheiro, né? O Corinthians perdeu, por exemplo, outros 2 jogadores, perdeu o Duqueiroz, que entrou na negociação envolvendo o Yuri Alberto, mas aí não entrou dinheiro, e perdeu também o Balbuena, mas nesse caso o Balbuena não renovou o contrato de empréstimo por opção da comissão técnica do Corinthians, por opção do técnico Vanderlei Luxemburgo. Contabilizando todas as vendas, o Timão lucrou quase 120 milhões de reais na última janela. O Corinthians foi o time que mais perdeu jogadores no intervalo dessa Série A por causa de vendas na janela, junto com o Grêmio. Grêmio e Corinthians foram os times que mais perderam jogadores. Por outro lado, o Corinthians contratou só dois jogadores, né, 2 reforços apenas. O Matias Rojas, que veio do Racing da Argentina, o paraguaio Matias Rojas, que aliás está na seleção do Paraguai, e o Lucas Veríssimo, que já virou titular no Corinthians em pouquíssimo tempo.
Agora, o Corinthians não pode mais contratar jogador nenhum da janela, a não ser que seja jogador que esteja livre no mercado. Lembrando que esse dinheiro todo, segundo o Duílio Monteiro Alves, de 120 milhões de reais nos cofres corintianos, é dinheiro para pagar dívidas. Ou seja, entrou, já foi para o ralo, é dinheiro que não vai ficar mais, é dinheiro para pagar dívidas no clube. Por falar em janela, quero falar o seguinte sobre o Felipe Augusto. O Felipe Augusto não vai mais para a Bélgica. Ele estava quase fechado com o time da Bélgica, com o Bruges da Bélgica, mas por problemas burocráticos acabou não fechando a negociação e a janela da Bélgica já está fechada. Fechou nesta quarta, dia 6. Com isso, o Felipe Augusto não vai mais para a Bélgica. O clube belga havia enviado uma proposta de 6 milhões de euros, cerca de 32 milhões de reais ao Corinthians. Mas aí houve problemas de documentação. E pelos problemas de documentação, o Felipe Augusto também não vai mais para a Bélgica. O Duílio prometeu que não vai negociar mais ninguém nesta janela, mas está correndo a negociação envolvendo o Gabriel Moscardo. Nós sabemos que 2 times têm interesse nesse momento no Gabriel Moscardo, o Chelsea e também o Barcelona. O Chelsea já ofereceu 21 milhões de euros na contratação do Gabriel Moscardo. O Barcelona ainda não entrou na parada, o Barcelona quer a contratação, mas ainda não fez a proposta, através do Deco, que é diretor de futebol lá do Barcelona. O Corinthians quer vender o jogador por 30 milhões de euros. 30 milhões de euros é o valor que o Corinthians está pedindo para negociar o Gabriel Moscardo. Bom, muito bem. Falando em dinheiro, falando em renovações de contrato, quero falar sobre o Renato Augusto. E o Renato Augusto já está conversando com a diretoria do Corinthians a respeito da renovação de contrato, negociando a sua permanência no Corinthians, pelo menos por mais uma temporada. Essa negociação já está acontecendo e deve acontecer ainda na gestão do presidente Duílio Monteiro Alves. Esta informação trouxe hoje o Samir Carvalho, do Café do Setorista, e foi confirmada pelo canal do Cereto. O Renato Augusto deve ficar mais uma temporada, independentemente de quem seja o técnico para a próxima temporada, independentemente de quem seja, por exemplo, o presidente para a próxima temporada, o Renato Augusto vai permanecer por mais uma temporada e está conversando. E a gente sabe da questão física do Renato Augusto. O Renato Augusto tem toda uma preparação especial, não joga todos os jogos, né? Joga um jogo, fica fora outro, joga um jogo, fica fora outro, a gente sabe de tudo isso. Apesar de tudo isso, a diretoria entende que o custo-benefício do Renato Augusto é muito bom, porque ele é um jogador extra-série, é um jogador fora de série, é um jogador fundamental. E por ser fundamental, o Renato Augusto deve permanecer no Corinthians por mais uma temporada. Renovar por mais um ano só. Apenas por mais um ano. E depois, se ele estiver bem fisicamente, pode renovar por mais um ano lá na frente. Mas aí é problema da próxima diretoria, é problema da próxima comissão técnica. E você? Toparia a renovação do Renato Augusto? Você renovaria o contrato do Renato Augusto? Deixe o seu comentário aqui no canal do Cereto, porque eu leio todos os comentários. Você renovaria o contrato do Renato Augusto? Bom, vamos à informação então sobre o Vanderlei Luxemburgo. O Vanderlei Luxemburgo já tem data limite para deixar o Corinthians. O Vanderlei Luxemburgo não será técnico do Corinthians na próxima temporada. E ele já sabe disso. Ele já tem esta informação. Luxemburgo não será mais o treinador do Corinthians na próxima temporada. A direção do Corinthians, se o André Luiz, o André Negão, for eleito presidente do Corinthians, o nome mais forte para ser o novo técnico do Corinthians é o do Mano Menezes, porque o André Luiz, através do André Sanches, gosta muito, o André Sanches seria o diretor de futebol do Corinthians, seria o homem forte do Corinthians, caso o André Luiz ganhe a eleição, e aí o Mano Menezes deve ser o novo técnico de futebol do Corinthians. A oposição
também não vê com bons olhos a permanência do Vanderlei Luxemburgo. O Luxemburgo tem um trabalho até agora de apenas 48% de aproveitamento. São 34 jogos no comando do Corinthians, 13 vitórias, 10 empates, 11 derrotas, 48%. Há quem diga que o trabalho é bom, porque o Corinthians está na semifinal da Copa Sul-Americana, mas há quem diga que o trabalho é ruim, porque o Corinthians está muito perto da zona de rebaixamento. Situação e oposição concordam que o Vanderlei Luxemburgo não deve ser o técnico para a próxima temporada. E o nome do Mano Menezes, tanto na situação quanto na oposição, é um nome muito forte para comandar o Vanderlei Luxemburgo. Informação que também foi divulgada pelo Café do Setorista Samir Carvalho e confirmada pelo canal do Cereto. Então, são duas informações importantes, a da renovação do Renato Augusto e da permanência do Vanderlei Luxemburgo para a próxima temporada. Deixe o seu comentário aqui no canal do Cereto, eu leio todos os comentários. Por exemplo, do Wagner Alfaro, se o Barcelona chegar no preço que o Duílio quer, não tem como recusar. Ele quer 30 milhões de euros. Aí não tem jeito. Boa noite, Cereto. Se pintar os 30 milhões de euros para vender o Moscardo, aí não tem jeito realmente. Boa noite. Muito obrigado, Wagner Alfaro. O Caíto Henrique. Cleiton Henrique. Boa noite, Cereto. Uma coisa é vender e fazer grana. Outra é desfazer do jogador, como estão fazendo ultimamente. O Corinthians não se impõe nas negociações. Vende na primeira oferta. E também, caso de venda, tem que ser firme e exigir que o jogador fique até o final do ano. Muito bem. O próximo comentário, quem é que participa conosco? O Saulo Oliveira. Deveria começar a ser discutido uma lei esportiva que segurasse os jogadores até os 21 anos no Brasil. Melhoraria o nível do futebol nacional. É um pouco triste os jogadores que despontam, nem fazem sua história do clube e já se vão. É verdade. Realmente é muito triste essa história que vive o futebol brasileiro. O Corinthians, o Bruno está falando, tem que pegar uma parte do dinheiro para investir em bons olheiros, para poder contratar bons jogadores jovens para base e time profissional. Muito bem, Bruno. Obrigado pelo carinho da sua audiência. O Walter Menck, espero que o Corinthians venda esses caras e coloque as finanças em ordem, nem que custe mais uns 3 anos sem títulos importantes. O Walter Menck tem um posicionamento aí a respeito dessas vendas do Corinthians, colocar a casa em dia. Mas será que o torcedor do Corinthians toparia ficar mais 3 anos, 4 anos, sem ganhar títulos importantes para botar a casa em dia? Deixe o seu comentário aqui no canal do Cereto, inscreva-se no canal porque é de graça, você não paga nada, ative o sininho para receber todas as notificações, deixe o seu like, apenas um clique para você, mas para a gente faz toda a diferença. E deixe o seu comentário, porque eu leio todos os comentários e os principais comentários eu leio no final do vídeo. Me segue nas redes, no @cardocereto, tá bom? É isso aí, rapaziada. E seja do clube de membros do canal. Você tem benefícios nas lives, e tem benefícios nos vídeos, e tem benefícios também no clube, no grupo de WhatsApp do Carlos Cereto. Agora você sabe, acabou a brincadeira. Continue no canal. Tchau.